senhora estava falando sobre o vovô Zé. Não, mas aí eu ia falar isso assim. Primeiro, a gente era pobre. Eu falo que era pobre, meus filhos acham graça. Agora a senhora é rica? Falei, agora eu sou muito rica. A gente vai chegar lá, a senhora vai contar como é que ficou rica. Nós fomos pobres, não tinha guarda-roupa em casa em nada, guardava roupa no malão ou no baú. Vocês já viram falar isso? Eu já vi em foto, mas eu nunca vi de perto. Guardava roupa no baú, então no malão, falava. Aí, quando a gente ia sair, tinha que botar brasa no ferro, passar roupa, porque não tinha lugar de botar roupa passada, a roupa amarrotava. E qual é a história da chave da casa da senhora? Da chave a gente achava uma graça, porque não tinha chave, na minha casa não tinha chave, a porta era com tramela, não sei se vocês já viram falar tramela. Tramela, não. Tramela. Tinha um buraco na parede, enfiava a mão, tinha tramela, era um pedaço de madeira desse tamanho que corria assim, botava um prego no meio, corria. Então ela estando assim, a porta estava aberta. Aí botava assim, ela trancava, fechava a porta. E a gente podia sair para onde quisesse, ninguém mexia na casa da gente, ninguém entrava. Foi uma época de gente muito honesta, ninguém roubava nada. Quando eu vejo falar nos roubos agora escancarado, dá muita tristeza de ter chegado a esse ponto. Do tempo atual, né, vó? Nesse ponto atual que nós estamos agora, nós estamos muito amedrontadas. Mas antigamente, enfiava a mão assim no buraco, trancava a porta e eu falava assim, eu queria, papai, morar num lugar que as portas tivessem chave. Acho tão bonito o pessoal andar com a chave na mão, com molho de chave, e a gente vai para a igreja, meia-noite, missa do galo, deixa a porta só encostada aí, tramelada que a gente falava. Um cabide de chave. Depois passou uns anos, aí eu namorei, casei, aí a minha casa tinha chave na porta, aí meu pai também já botou chave na porta da casa, aí foi melhorando, fomos ficando mais atualizadas. Isso aí, e se eu pudesse ter tramela de novo, ele te estava feliz, e aí, voltando ao teu avô, eu estava com 14 anos e pouco, e o vovô? Aí teu avô estava com 24. Meu Deus. 23. Ele é mais velho do que eu, 9 anos. Aí, ele com 23. A gente andava a pé. Eu, meu irmão, ele calhava dele junto naquele horário, ia junto. Aí ele ia para o colégio, ele ia para a prefeitura de Nova Iguaçu e a gente não andava mais. Aí ele falava que eu era bonitinha, se eu quisesse namorar ele. Eu falei, eu não, ainda sou pequena, falava, eu sou uma criança, sou uma criança. Não, mas se você deixar, eu fico de olho desde agora, para você não namorar outro. Mentira, vó. Eu fico te vigiando, se você falar que você quer, eu fico te vigiando até para você não arranjar outro. Mas você tinha interesse nele? Até eu pedi o teu pai, eu falei assim, se você for lá em casa, meu pai vai falar que não. Eu já vi ele falar que filha dele não namora antes de 15 anos, não. Aí ele falou assim, mas eu vou aguardando. E assim, a gente ia conversando, outras conversas, não era nem conversa de amor, não. Era outras conversas, ia conversando. Aí depois que passei de 15 anos, ele perguntou ao meu pai se meu pai deixava ele me namorar. O pai falou, ela que sabe se ela quiser. Ela falou que quer. Aí o papai, não, ela tem que falar na minha presença. Gente! Olha lá só como você que quer, não. É igual aos tempos atuais, só que não. Aí o papai assim, ele tá pedindo que quer te namorar, você quer? Aí eu com muita vergonha. Quero, pai. Sou tímida. Eu gosto dele, eu vou conversando com ele, tá até vendo. Aí fomos conversando, aí quando eu tinha 16 anos, ele passou a frequentar a minha casa lá com 16 anos, mas a gente não podia sentar perto, só ele ficar na sala, só os dois, não, era muito vigiado. Aí... era tempo da vigiação. Só de mão dada podia dar a mão? Não podia dar a mão, podia dar a mão? Não! Nem sentar colada, não.
Não podia nada. E a senhora tinha 17 anos. Casou Minha- com que idade? Hã? Casou com que Não, mas aí eu casei, eu fiz 17 anos, aí casei. 15 para 17. Namorei 2 anos. Uau! E ficou casado em 53. E fiquei casada de 53. Gente, e aí, vó, como é que foi? Muito feliz a nossa vida, eu gostava muito dele, ele era muito, Bebe aguinha muito aí. muito bom marido, muito bom pai. E muito bom profissional, né, vó? Que eu também lembro do vovô como enfermeiro com a maletinha dele, andando pelo K11. De profissional, ele tinha vontade de ser médico, Sim. mas não teve condições de pagar uma faculdade, não estudou. Mas tudo que médico fazia, falava, ele com muito atencioso. Quando o médico dava explicação numa doença, muito atencioso, chegou a ponto do nosso médico falar assim: você tem 70% de médico. O doutor Luiz falou. E o doutor Eliciane também, que foi um grande médico em Nova Iguaçu, muitos e muitos anos, falou: você tem muito de médico, tem muito médico que às vezes ainda sabe menos do que você, porque é desinteressado. E você, uma pessoa interessada de saber tudo. E se a pessoa fizesse um talhozinho, levar uns 4 ou 5 pontos, ele dava. Ele foi barbeiro, eu lembro que a senhora foi costureira, a senhora passou roupa pra fora, a senhora foi Costurei costureira, muito pra fora. caseava botão, que eu lembro que eu ajudava com a senhora quando era criança. Aprendi a cobrir botões, aí cobria E o vovô botões. foi barbeiro e depois enfermeiro de porta em porta com a maletinha dele. Enfermeiro. E aí quando ele descobriu que podia aplicar injeções, aprendeu a aplicar injeções, foi estudar a enfermagem, que medicina ele não estuda, mas enfermagem ele estudou. Sim. Fez curso de enfermeiro, tem retrato e tudo. Ah, legal. Tirado com o grupo da enfermagem. Aí ele, de enfermagem, ele estudou e aplicava, dava pontos nas pessoas se precisasse de pouco. Uma senhora caiu no buraco, machucou a perna, aí bateu, aí a pele veio cá pro joelho, ficou no osso puro, sabe? E ele... Aí chamaram ele levou 1 litro de soro e foi botando soro e foi lavando e foi abaixando a pele, foi lavando, foi abaixando a pele, até a pele encontrar lá embaixo. Aí botou mertiolate e embrulhou gaze bem na perna da mulher e falou: agora a senhora vai para o hospital, que a senhora vai tomar antitetânica. Aí e o médico vai tirar essa gaze todinha, vai olhar como é que tá, vai dar pontos. Aí a mulher foi pro hospital, chegou lá, desembrulhou tudinho, desembrulhou, o médico botou a mão na cintura e falou assim: o trabalho aí está pronto, muito bem feito. Então ele já tinha o talento. Não tenho mais nada a fazer, eu só vou receitar remédio para cicatrizar, não dá infecção e vai tomar antitetânica. Mas dizer que precisa de mexer, não, já está feito direitinho assim. Embrulha outra vez, falou pro enfermeiro. Entendi. Olha, a perna da mulher sarou, a filha fazia propaganda dele. Pô, ô, vó, o vovô fazia muito curativo em mim. Porque a gente ficava caindo e ele fazia muito bem. A filha, curava tudo. A filha falou assim: nem médico fazia o que o seu José fez. O seu José ficou mais de 1 hora aqui dentro, mexendo na perna da minha mãe, fazendo o curativo direitinho, querendo fazer perfeito, a pele chegar no local. Médico não fazia isso não, ainda falava assim para os outros. E vó, o vovô, ele trabalhava muito, a senhora também, e a senhora teve 4 filhos. E juntamos dinheiro, e todo mês eu botava dinheiro na poupança, todo mês eu botava na poupança, dele meu. E como é que a senhora aprendeu a lidar com dinheiro?
Não, aprendemos a lidar com dinheiro porque quando nós casamos, a gente falava assim, vamos poupar alguma coisa porque temos criança. Aí tinha criança, levava no Dr. Luiz, não pagava consulta não. Aí poupava. O Dr. Luiz falava assim, não, com o dinheiro que vocês vão me pagar, compra remédio. Foi um pai que nós tivemos na medicina para colaborar com a gente. E com o dinheiro que era 4 filhos, acabava ajudando com relação E aí ele... Tá me dando tosse. Também vou beber. Aí ele foi botando, fomos poupando dinheiro. Depois eu passei a costurar, aprendi corte. Tinha 2 filhos, mas tinha aula de corte e era pago, era particular. Aí a gente pagava aula de corte. Eu estudei 1 ano, mas aprendi a fazer todo o modelo que eu quisesse fazer, eu sabia. Eu lembro que a senhora costurava muito Aí bem. o meu marido comprou uma máquina de costura. Aí eu fui costurar. Costurava dia, quando não dava conta da costura de dia para entregar, emendava com a noite, fazia costura à noite. E ele também trabalhando. E ele trabalhando. E fomos juntando dinheiro, E pagando a educação dos filhos também. Ajuntamos, depois o meu filho e minha filha para estudar, fez, como é que se chama? A gente acha assim... fez teste para passar, para ganhar bolsa de estudo. Dalva, Durval, tudo ganhou bolsa de estudo. Estudaram em colégio particular, colégio das irmãs, com bolsa de estudo, a Dalva. E o Durval na escola... Como é que é o nome, Dalva? Acho que tia Dalva não está aqui não. Do professor ali na subida da Dr. Tibau, aquele colégio em cima, esqueci o nome. Com quantos anos de casamento veio o primeiro filho? Quantos anos? Quanto que veio a tia Dalva? Não, a Dalva veio com 10 meses de casada. Então... a Frânia Peixoto, o nome do colégio que o Durval foi estudar, era particular, mas ganhou bolsa de estudo, porque fez prova e passou. Aí veio a tia Dalva, com 10 meses de casamento. O tio Durval veio com quanto tempo? O Durval depois nasceu em 51. Sim. Aí veio a tia A Dáurea nasceu em 55. E o teu pai, o Dário, nasceu em 57. Então foi um atrás do outro. Os 4 filhos. E quando você e o vovô, falando um pouquinho da importância do relacionamento na nossa vida, quando o vovô e a senhora tinham algum desentendimento, vocês resolviam isso rápido? Como é que era a questão do relacionamento da senhora com o vovô? Era um bom casamento? Como é que a senhora vê isso? O meu pai me ensinou, e a mamãe, que a gente ficar discutindo, um falando do outro, vai rendendo mais inimizade ainda. Ela diz que quando um estivesse falando muita coisa, para o outro sair de perto e procurar um negócio qualquer para fazer, para distrair, deixar a pessoa querendo falar, mas não tinha com quem falar. Isso valeu muito a pena, sabe? Valeu muito a pena. E quem ficava falando que mais sozinho? Até ele fazia isso comigo, eu fazia isso com ele. Se ele tivesse um aborrecimento e tivesse querendo falar alguma coisa para me... Te desestabilizar, te irritar. Para me tirar do sério, ele já procurava ir para casa da Dalva. Ele saía de fininho e ia se queixar de mim lá para Dalva. E a senhora? Eu ficava sozinha em casa. Aí passava um prazinho, ele voltava, não se tocava mais no assunto. Não tocava mais no assunto. Então, fazendo assim,
a nossa vida foi muito boa, porque graças a Deus ninguém agrediu o outro, não tinha. Agora quando fala que um está agredindo o outro, a gente fica admirado, meu Deus, chegar a esse ponto, né? Não tinha necessidade. E meu pai ensinou isso, ele falava para minha mãe, às vezes a minha mãe estava querendo falar mal dele, esculhambar ele, no modo antigo, esculhambar, ele ia saindo de perto e falava, vou deixar minha velha falando sozinha aí. E vó, entrando... E funcionava. Depois ele voltava para agradar ela. E meu pai foi um homem amoroso demais. Meu pai foi um homem assim de apanhar a flor lá no jardim. Teve boa referência. E trazer para minha avó. Para minha mãe. Que lindo. Aí, trazia. Às vezes ela falava assim, seu bobo, pra que isso? Ainda falava assim pra ele, ele falava assim. Aí, ele foi exemplo de homem, vovô Olivieri. Passou muitos anos sem ele ir na roça, na onde nós nascemos. Eu e meus 2 irmãos, que o papai veio da roça com 3 filhos, morar em Nova Iguaçu. Mas lá na roça, no sítio onde ele morava, ele plantava umas batatinhas na terra, e quando brotava assim, mas era uma flor bonita, linda a flor, aí que dava o nome de coroa imperial. Uhum. Eu tenho aqui em casa, só não está com flor, mas está plantado, já deu flor, coroa imperial. Aí ele falou assim, quando ele foi passear com o cunhado dele, foi passear com meu tio, lá na roça, chegou lá, aonde ele morou, estava cheio de flores. Aí ele arrancou batatinha daquela flor e trouxe para plantar em Engenheiro Pedreira, onde ele morava. E chegou em Engenheiro Pedreira, fofou a terra toda e plantou aquelas batatinhas. Ele escrevia numa folhinha de caderno, escrevia assim, plantei as batatinhas no dia tal do ano tal. Ele marcou, levou 6 anos. 6 anos para dar flor. Nossa. Aí deu flor. Aí quando sai aquele pendão, depois sai a flor. Aí dessa altura assim, aquele pendão, aquele caule, para depois dar flor. Aí meu pai foi lá, cortou a flor para vir dar para minha mãe. Oh, que fofo, depois de tão 6 anos. Bonitinho, veio dar minha mãe. Custou tanto, levou tantos anos para dar, e você foi lá cortar. Eu vim cortar para te dar, porque eu lembrei de quando eu era solteiro, que eu ia na sua casa, uma vontade de cortar a planta da tua casa para te dar, não podia. Se eu cortasse, tua mãe me corria atrás. Gente. Eu não podia apanhar, agora aqui eu plantei, eu mesmo apanhei. Aí eu ofereci para a gente achava bonito, sabe? Teve boa escola. A gente já era casada, eu, meu irmão, minha irmã, tudo casado. Ele oferecia flor para minha mãe, a gente achava bonitinho. E o vovô também fazia poesia para a senhora. A gente achava uma graça. Meu marido também aprendeu com os tempos, ele foi fazendo isso, ele fazia isso também. Eu lembro. Dia do meu aniversário ele me dava flores, escrevia, bonito para mim, escrevia cartinha. Eu tenho uma porção de escrita que ele escreveu quando eu fazia aniversário, Dia Internacional da Mulher, dia 8, ele gostava de escrever umas coisinhas para me agradar, muito bom. E vó? Tivemos uma vida feliz. Muito feliz, eu lembro do vovô fazendo poesia para a senhora, depois a gente vai tirar uma fotinha ali daquele quadro. Muito feliz. E vó, a senhora teve excelentes referências de relacionamento, né? A gente vem de uma família que os casais são muito unidos. Qual a importância que a senhora acha que tem para um relacionamento, a vida íntima do casal, para ter um relacionamento longo? Então, isso tudo aí, oferecer flores, ser amável, ter caráter, porque os homens da agora, eu não estou falando mal dos homens não, até menino, mas é porque calha que é os homens que estão matando, se a mulher estivesse matando... Temos homens nos bastidores, gente. Se a mulher estivesse matando o homem, né? Mas não sei se elas agridem de chegar a ponto do homem perder a paz,
fazer isso, né? Então, quando a gente vê falar agora que os homens estão matando até na presença dos filhos, eu fico muito apaixonada. Às vezes eu estou com sono, eu até perco o sono. Fico pensando, meu Deus, aquela mulher que morreu hoje, que o marido matou. Ai, que peninha. Mas nós estamos num mundo que não sabemos, né, como é que vamos... Não tem como dar jeito. Não tem presidente, não tem leis. Leis temos. E a senhora já passou por muita coisa, né, vó? Já. Essa questão de... A senhora está falando de coisas que te deixam tristes. Quando a senhora tem algum sentimento ruim, tipo uma mágoa, uma tristeza, como é que a senhora lida com isso? Não, graças a Deus eu não guardo mágoa de ninguém. De ninguém. Se a pessoa me fizer uma coisa qualquer, eu perdoo, deixo passar. Faz de conta que não foi comigo, sabe? E quando a senhora tá com raiva? Como é que a senhora lida com a raiva? Tô com raiva naquele momento. Às vezes eu xingo sozinha. Tá pra fora. Xingo sozinha, assim. Dou Como é que a senhora fazia? uma meia dúzia de palavras. Como é que a senhora fazia? A senhora fazia Ver um negócio se tem assim, ó. alguém por perto para escutar, não tem. Não tem ninguém para escutar e eu xingo sozinha. E fica Aí melhor. desabafa, né? Xingo sozinha. Eu lembro que a senhora fazia E depois um eu me lembro dos meus filhos namorando. A minha filha namorou, gostei muito do meu genro, a vida toda gostei muito. Meu filho casou. Gosto muito da minha nora, da Vânia. Depois a outra, minha filha casou. Aquele meu genro também era uma beleza de homem, morreu tão cedo. Fiquei com tanta pena dele se ir tão cedinho. Depois teu pai se casou. A tua mãe é uma filha que eu tenho. Eu não tenho uma coisinha para falar das minhas noras. Só posso elogiar, e meus dois genros também, uma beleza de homem que passaram pelo mundo. E vó, eu ia falar deles agora. Quando a gente vai ficando mais velho, pessoas que têm uma vida muito longa como a da senhora, acaba passando por um momento de lidar com a finitude da vida, né? Da vida material, pelo menos. E a senhora passou pela perda do vovô Olivier, o seu pai, pela perda da sua mãe, pela ida do vovô José, seu marido, pela ida do tio Durval. O que é um me doeu filho. muito foi também o meu acidente de carro, quando o carro virou na ponte de Queimados. O carro tombou lá de cima da ponte de Queimados, uns 3 tombos para chegar numa poça de água. Eu lembro. Tava eu, a minha mãe e meus 2 netos, os filhos da Dalva, o Gerson e o Gustavo, junto comigo, no banco de trás, junto com a minha irmã. A tia disse. E o meu cunhado estava dirigindo e a minha mãe do lado, sentada na frente. A minha irmã deixou a minha mãe sentar na frente, que disse que era mais cômodo para ela. E a minha irmã teve a infelicidade de morrer afogada na lama. O carro caiu de roda para cima. Ela caiu antes, disse que o carro abriu a porta, ela foi rolando junto, o carro espremeu ela. E como é que foi lidar com a perda da sua irmã de forma tão repentina? Então, a outra minha irmã, a minha 4ª irmã, depois de mim tinha 3, ela é a 4ª. Ela ajudou, ela criou os meninos, ajudou meu cunhado, ficou com os meninos. Como é que a senhora se sentiu? Até casar. Eu fiquei apaixonada há muito tempo, sem acreditar naquilo, que foi uma coisa muito triste. Aí eu quebrei o nariz, quebrei esse osso da face, quebrei 3 costelas. Eu lembro que o rosto da senhora ficou da cor da sua blusa. E quando você tinha, foi em 89, você tinha 7 anos.
Você olhou para mim sentada no chão e falou assim: vó, a senhora ficou tão feia, a senhora vai ficar assim a vida toda? Eu lembro que o rosto da senhora estava todo roxo, inchado e roxo, e eu com boca torta, nariz torto. Aí, não sei se eu falei por mim ou se alguém falou, não, ela vai no médico, ela está indo no médico, o médico vai consertar. A senhora tá linda. Mas eu me lembro que no dia eu fiquei feia demais para todo mundo ver. Uns 3 dias depois, rosto inchado, nariz quebrado. Depois foi consertando, fui no médico muitas vezes, ele me operou, abriu, botou o osso no lugar, que o osso ficou trepado assim, aí foi botando o osso no lugar. Deu certo, graças a Deus. E como é que a senhora foi superando isso com o tempo? E agora fui superando, aí morreu meu pai, morreu minha mãe, depois morreu mais outras 2 irmãs. Meu irmão morreu há 6 anos atrás, foi em 1915. Tô perdendo a idade. 2015. 2015, o meu irmão morreu dia do meu aniversário. Aquilo eu fiquei triste. Eu fazendo lanche no restaurante, todo mundo ficou sabendo, não me avisou. Mais tarde que me avisou. Eu sabia que ele estava no hospital, mas que ele ia morrer, eu não sabia não. Quando me avisou que ele morreu, logo o dia do meu aniversário, fiquei muito triste. Depois agora com a perca do meu filho, meu Deus, até hoje eu falo Durval, parece que ele não morreu. Parece que esse nome está me soando com ele por perto de mim. E como é que é isso? Como é que a senhora busca lidar com essas perdas? Eu pedi a Deus, eu fui muitas vezes na igreja, fui no hospital visitar ele, eu pedi a Deus, me leva no lugar dele, Deus, me leva no lugar dele, deixa ele, que ele já é útil, vai ter muita coisa que fazer ainda nesse mundo, não tem 70 anos. Pedi muito a Deus, mas não foi possível, não é aquilo que a gente quer, é aquilo que Deus quer que acontece, não pôde ser feito. A senhora sentiu raiva de Deus em algum momento? Eu fiquei revoltada uns dias com Deus. Falei até que eu estava de mal com Deus. Que eu estava de mal com Deus porque Deus não fez o meu gosto e me tirou e eu fiquei sem dormir muitos dias. Aí apareceu uma mulher, testemunha de Jeová, na minha porta. Eu estava chorando aqui na varanda e ela pediu para entrar na minha casa. Ela e mais outra colega. Eu deixei entrar. Foi assim uma luz, sabe? Eu tenho ela como colega. Eu tenho até assim emoção. Eu tenho ela como colega, não é da minha religião, eu sou católica. Ela é testemunha de Jeová. Mas ela apareceu para me dar um certo conforto, sabe? Na minha varanda ali, me explicando tanta coisa da Bíblia, que eu fui aceitando. Aí falei que eu não ia ficar mais de mal com Deus, não. Ela disse, até hoje ela me visita, de 8 em 8 dias ela me visita. Eu gosto dela, sabe? Uhum. Ela não exige que eu passe para a religião dela, não. Legal. Não é bom, né? Tem que respeitar. Não fica me convidando para passar, não, sabe? Mas eu sinto que ela me deu um certo ânimo, te deu uma luz. Apareceu assim para falar. A gente sabe que a vida é assim, né? Mas por mais que a gente queira praticar religião, tem uma hora que a gente revolta, né? Assim, por que aconteceu isso? Por quê e para quê? Mas a gente não tem resposta? Tem as respostas. Na vida, com o tempo, a gente vai vendo que é um mistério. Não foi só comigo que aconteceu. Está acontecendo com todo mundo. Então vai indo, a gente bota na condição de ser comum. Perder filho, perder irmãos.
E como é que é a sua relação com Deus hoje, depois de tudo isso? Com quem? Com Deus. Eu rezo toda noite, eu falo, meu Deus, os pecados que eu já fiz de, sei lá, falar mal, falar para que aconteceu isso, para que o Senhor fez isso, aonde que o Senhor estava quando o Senhor levou meu filho, por que o Senhor não viu que eu estava sofrendo? Eu falei, mas essas bobagens que eu falei, eu peço perdão, não quero mais pecar não, peço a Deus, não deixe eu pecar mais não, evita que eu peque. Eu não quero ser pecadora, não é só comigo que acontece isso. E se a senhora fosse me dar um conselho, que eu ainda vou passar por isso tudo, eu tenho filho, eu pretendo viver até os 120 anos, o que a senhora diria?